Olá, amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor. Ao longo das últimas 8 semanas, nós estivemos falando sobre os atributos de Deus. É óbvio que muitas coisas ainda nós teríamos para falar, mas é impossível esgotar esse tema e também nunca foi nossa intenção. Assim, nós nos damos por satisfeitos por tudo aquilo que nós temos aprendido durante essas 8 últimas semanas a respeito do nosso Senhor e do nosso Deus. É interessante porque quanto mais nós mergulhamos, mais nós descobrimos, não é, a respeito do caráter e dos atributos do Senhor. Estando então satisfeitos, nós passaremos para um novo tema e nós queremos falar sobre evangelismo. Esse é um tema recorrente nas igrejas, mas um tema sempre atual e sempre necessário aos nossos corações e também aos nossos ouvidos espirituais. Eu quero convidá-lo a orar nesse momento. Curva sua cabeça, fecha teus olhos agora e vamos orar. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade e pelo privilégio que temos de compartilhar a Tua palavra. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos oriente, que o Senhor mesmo fale aos nossos corações e nos faça entender tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar neste momento. Oramos no nome de Jesus. Amém. Em nossa mensagem inicial sobre um tema tão empolgante como evangelismo, necessário se faz lembrar o que é evangelismo. Quase todos nós sabemos que evangelho significa boas novas. E todo cristão verdadeiro, ele entende que evangelismo é falar de Jesus, é contar as boas novas de Jesus. Portanto, a boa nova de Jesus é a boa nova, a melhor boa nova de todos os tempos. É claro que quando alguém possui uma boa nova, quer contar isso a todas as pessoas, e especialmente quando essa notícia realmente é muito boa. O nosso impulso realmente é querer compartilhar aos outros, não é? Ainda mais agora nesses tempos de WhatsApp, Instagram, Facebook, isso ficou muito fácil. Nós apertamos um dedo e toda a nossa lista de contatos, quase que simultaneamente, recebe a mensagem compartilhada. Embora eu sou do tempo do telefone, eu gosto muito mais do olho no olho, não é? Gosto muito mais de falar presencialmente. Hoje a gente grava uma mensagem, envia e fica esperando a resposta. Mas é um novo tempo. Estamos nos adaptando a isso, né? Nos acomodando também a essa nova forma de comunicação. Entretanto, não podemos negar de que esse tipo de mídia realmente é incomparável. Nós temos a possibilidade de alcançar muito mais pessoas, isso é inegável. Bom, voltando então ao nosso tema, pensando sobre a questão do evangelismo, pensando sobre a mensagem do evangelho, ponderando sobre o seu significado, sobre suas implicações, a sua simplicidade, sua gratuidade e o retorno que esse evangelismo produz em nós, a quantidade de bênçãos eternais que chegam a todos aqueles que o recebem, o desejo de compartilhar esse evangelho deveria ser irresistível. Bom, pelo menos deveria ser assim, não é? Evangelizar, portanto, de modo simplificado, é anunciar as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Eu gosto muito da definição dada por D.T. Miles. Ele diz assim: evangelizar é um mendigo dizer a outro mendigo onde encontrar pão. Todos precisamos de alimento, e nesse caso, o pão da vida. Todos necessitam de Jesus. Evangelizar é exatamente isso: mostrar Jesus ao mundo, mostrar Jesus a todas as pessoas, fornecer alimento espiritual a todas as pessoas.
Precisamos nos lembrar constantemente de quão vital, quão imprescindível é a tarefa da evangelização. E como todo este mundo caído necessita ouvir urgentemente essas boas novas de salvação. O evangelismo, eu creio, não deve ser apenas mais uma atividade, não deve ser apenas mais um programa, não deve ser apenas ser mais um ministério na vida das igrejas. O evangelismo ele precisa ser o estilo de vida de toda a igreja. O evangelismo precisa ser uma cultura vivenciada por experiência própria de cada membro, de cada cristão na igreja. O evangelismo, portanto, é estilo de vida pessoal. Nós devemos desenvolver esse estilo de vida, um estilo que compartilhe a palavra do Senhor. O evangelismo é o mais urgente dever que nós cristãos podemos realizar. Nos céus nós podemos desempenhar ainda muito dos exercícios atuais, muito dos exercícios que fazemos atualmente como membros do corpo de Cristo. Por exemplo, no céu nós poderemos louvar a Deus, nós poderemos gozar comunhão uns com os outros, nós poderemos saborear as riquezas da palavra de Deus, nós poderemos juntos celebrar a verdade do Senhor. Mas sabe, é somente aqui, somente agora, o tempo em que nós podemos anunciar a salvação em Cristo Jesus. É somente agora, nesse tempo, que nós podemos anunciar o Evangelho. É nesse tempo que nós podemos ganhar os perdidos para o Senhor Jesus. É séria a nossa necessidade de remir o tempo, como nos adverte o apóstolo Paulo em Efésios 5, verso 16. Como crentes em Cristo Jesus, não precisamos ter um chamado específico ou dons especiais para sermos anunciadores das boas novas. Somos comandados a testemunhar de Cristo. Somos comissionados a treinar outros a serem também evangelistas, a serem discípulos, a serem aqueles que espalham, aqueles que pregam a palavra do Senhor. É uma obrigação individual e não apenas uma responsabilidade coletiva da igreja. Não existe, querido, não existe dever de maior significância. Nenhuma outra responsabilidade produz mais frutos eternalmente compensadores. Sabe, além do mais, quando nós olhamos para a nossa sociedade, nós percebemos que os campos eles já estão brancos, estão prontos para serem colhidos, conforme João 4,35. A nossa geração, a geração atual, está madura para a mensagem do Evangelho, tanto quanto as outras gerações da história humana já estiveram. Esse é o nosso tempo, essa é a nossa hora, a nossa oportunidade. O Senhor, o nosso Deus, Ele confia que cumpriremos o seu chamado. Ele nos entregou uma missão e por Deus eu digo, nós não vamos decepcioná-lo. Precisamos pregar o Evangelho, confiantes no poder de Deus. Temos que ser fiéis à sua mensagem, e ela muitas vezes não soa agradável aos ouvidos do mundo. Sabe, Jesus pregava uma mensagem dura, uma mensagem que requeria sacrifício radical dos seus seguidores. Se por um lado servir Jesus Cristo era muito atraente por quê? Porque oferecia libertação do labirinto de regulamentos opressivos, não é feito pelos homens e impostos realmente pelos fariseus. Mateus 11, versos 29 e 30. Por outro lado, era assustador seguir a Cristo, porque requeria entrar pela porta estreita, requeria negar-se a si mesmo, obedecê-lo até a morte. Mateus 7, versos 13 e 14. Seguir a Jesus significava reconhecer a sua divindade. E sabe de uma coisa, amado? Isso não mudou.
Ainda é necessário entrar pela porta estreita. Ainda é necessário negar-se a si mesmo. Ainda é necessário tomar a sua cruz e obedecê-lo até a morte. Ainda é necessário abandonar o estilo de vida pecaminoso. Ainda é necessário reconhecer que sem Jesus Cristo não há salvação. Ainda é necessário reconhecer que não existe nenhum outro meio pelo qual o homem possa reconciliar-se com Deus. Somente Jesus é o caminho, somente Jesus é a verdade. Somente Jesus nos leva para o Senhor. Sabe, amado irmão, devido a esse alto grau de compromisso exigido, eram poucos os que seguiam com sinceridade a Cristo Jesus. Havia muitos simpatizantes, na verdade, milhares. Grandes multidões de pessoas acompanhavam a Cristo. As multidões eram atraídas a ele pelos milagres realizados e pelo poder que ele demonstrava. Queriam tocá-lo para dele receber cura, para dele receber milagres. Parece familiar? Não poucas vezes o Senhor teve que subir em barcos, afastar-se da multidão para poder pregar, para poder ensiná-la a respeito do reino de Deus. Os discípulos que observavam tudo isso tinham uma visão de toda esta coisa, de todo este evangelismo. E eles reconheciam, por exemplo, que a abordagem de Jesus, por mais verdadeira e poderosa que fosse, não estava transformando os curiosos em convertidos. Quando eles perguntaram, registrado lá em Lucas 13, verso 23, quando eles perguntaram para o Senhor assim: Senhor, são apenas uns poucos que estão sendo salvos? Eles fizeram uma pergunta honesta. Eles foram sinceros com Jesus. Sabe, essa pergunta foi gerada pela realidade que eles experimentavam. Eles viam uma multidão, centenas, milhares de pessoas acompanhando Jesus e muito poucos convertidos. Nós podemos até imaginar os discípulos com a ideia de que talvez Jesus devesse alterar um pouco a sua mensagem para obter uma resposta melhor de todo aquele povo. Sabe, hoje esse pensamento é uma triste realidade. E essa realidade é vivenciada na grande maioria das igrejas que se dizem evangélicas, que se dizem cristãs. Os pregadores estão diluindo a mensagem para agradar o povo. E dessa forma, as igrejas não estão formando discípulos, não estão trazendo convertidos à adoração sincera e verdadeira, mas apenas reunindo admiradores e amigos do Evangelho. Como pastor, tenho por certo que a igreja necessita de uma estrutura que possibilite o crescimento e o desenvolvimento espiritual de sua membresia. Entretanto, essa estrutura não pode de forma alguma empalidecer ou sufocar o Evangelho. Como igreja, precisamos facilitar os meios para que o alcance de novas pessoas, de novas vidas seja possível. Mais que isso, que seja eficiente, que seja eficaz. Nós podemos usar várias formas para fazer isso. Nós podemos usar as células, nós podemos usar, por exemplo, eventos bem planejados e estruturados de forma intencional. Preste atenção nessa palavra. A igreja tem que trabalhar de forma intencional. Nós temos que ser intencionais naquilo que nós fazemos. É preciso ter um objetivo específico. E nesse caso, ganhar pessoas para Cristo. Então, nós podemos planejar congressos, seminários, não é? E outras coisas mais que podem realmente agregar pessoas. Mas nós precisamos manter a linha da palavra de Deus. Nós não abrimos mão da fidelidade. Não importa se para o mundo a mensagem pareça ser dura. Isso não nos interessa. Não importa se para o mundo a mensagem pode ser pesada. Nós continuaremos pregando Jesus Cristo e este crucificado
conforme nos admoesta o apóstolo Paulo. Os discípulos, eles tinham um imenso desejo de que as pessoas viessem a crer, viessem a se converter, e elas estranhavam o fato de que as massas não estavam se arrependendo. O Senhor respondeu a essa maré crescente de dúvidas, contando aos discípulos uma série de parábolas e provérbios a respeito do evangelismo. 2 anos havia se passado desde que Jesus havia iniciado seu ministério, portanto faltava 1 ano para que o Senhor entregasse, para que o Senhor ordenasse aos seus discípulos a grande comissão. E ele usou uma série de parábolas como base de instrução quanto ao evangelismo. O Evangelho de Marcos, no capítulo 4, registra grande parte dessas parábolas. Marcos separou, dedicou um espaço significativo para esse ensino. E o seu ponto focal está na parábola inicial do lavrador. O lavrador semeando as suas sementes. A parábola conhecida como a parábola dos solos. E diz assim o texto registrado em Marcos 4, versos 3 a 8, que é o nosso texto base. O texto diz: Ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda, mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos e, crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 70 e outro 100. No judaísmo, as parábolas era um meio comum de ensino. Uma parábola é uma analogia, frequentemente apresentada como forma de uma história. E essa parábola, a parábola dos solos, ela retrata o ensino ou a proclamação do evangelho por todo o mundo. E também ela vai mostrar as reações das pessoas em virtude da apresentação desse evangelho. Algumas pessoas o rejeitarão, algumas pessoas o aceitarão por um determinado tempo, mas depois cairão. Mas outras pessoas aceitarão, receberão esse evangelho, crerão e levarão outras pessoas também a crer. Assim, essa parábola tem uma qualidade alegórica, pois cada um dos seus detalhes visa alguma coisa. Ao mesmo tempo, tem as qualidades de uma verdadeira parábola, pois ela contém um pensamento principal. E esse pensamento principal domina a parábola inteiramente. E o ponto é que, embora haja muito desencorajamento para a proclamação da palavra, contudo, haverá vitória final, porque Deus abençoará a sua palavra. O sucesso, portanto, da semeadura está garantido pela palavra, e esse é o tema. Muitas lições menores, mas não menos importantes, estão contidas nesta parábola, e como nós veremos. A parábola é uma explicação, como já disse, de como deve ser o evangelismo. Ou seja, a parábola ela visa responder questionamentos básicos que acabam sendo feitos por todos aqueles que proclamam o evangelho. Por exemplo, por que alguns respondem bem ao evangelho enquanto outros não respondem? Por que uma multidão seguia Jesus e poucos eram transformados? Onde está o problema? Na abordagem? O problema estaria no evangelista? Ou o problema está na semente? A resposta de Jesus por meio dessa parábola, ela atende a esses questionamentos
e nos mostra a essência do evangelismo. A parábola dos solos, ela começa com um lavrador. E quero me deter um pouco nesse ponto, pois é de fundamental importância para a compreensão da essência do evangelismo, que é a ênfase da parábola. Jesus afirma que o semeador saiu para semear. Este é o princípio, o passo inicial de toda a lavoura. Nós precisamos sair para semear. Se queremos colher, temos que semear. Se queremos ter produção, precisamos ir ao campo semear. Não podemos ficar entre quatro paredes esperando que Deus vá ao campo semear por nós. Essa é nossa responsabilidade, essa é a nossa comissão. O Senhor nos deu essa obrigação. O Senhor nos entregou essa tarefa. O Senhor nos deu isso como missão. Como cristãos, nós somos chamados a espalhar, a semear a semente do Evangelho por onde quer que passemos. Precisamos notar também como é surpreendente quão pouco controle o semeador tem de sua plantação. Observe que não são usados adjetivos nenhum para descrever o estilo do semeador ou a habilidade que ele tem em semear. Jesus apenas afirma que o semeador saiu. Ele saiu para semear. E em uma parábola subsequente, Jesus descreve o semeador como alguém que planta. Alguém que planta e que volta para casa e vai dormir. Está registrado lá em Marcos 4, 26 a 29. E diz assim o texto. E dizia: o reino de Deus é assim como se o homem lançasse semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. Quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Jesus nos diz aqui que o lavrador ignora como a semente se transforma em uma planta madura. Jesus diz que depois de semear, o lavrador ele vai para casa, dorme e se levanta e não sabe como a semente brota, como ela cresce, como ela amadurece. O crescimento da semente é um mistério, até mesmo para o mais experiente lavrador. O mais experiente semeador não consegue explicar, e essa é a chave de toda essa parábola. Jesus explica que a semente representa o Evangelho e o lavrador, o evangelista, verso 26. O evangelista espalha a semente, ou seja, ele explica, ele apresenta o Evangelho às pessoas. Ele compartilha esse Evangelho. Algumas daquelas pessoas creem e recebem a vida. Outros não creem. Uma coisa permanece clara: não depende do evangelista. Não depende da sua eloquência, não depende de seu carisma, não depende de seu terno alinhado ou da sua calça jeans desbotada. O poder do Evangelho não está no mensageiro, mas está na operação do Espírito Santo e não no estilo do mensageiro. Romanos 1,16, 1 Tessalonicenses 1,5, 1 Pedro 1,23. É o Espírito de Deus que ergue as almas da morte para a vida. Isso é operação do Espírito Santo do Senhor. O apóstolo Paulo, ele entendia esse princípio. Quando Paulo levou as boas novas à cidade de Corinto, e ele plantou ali a igreja do Senhor, Paulo teve que se afastar e deixou Apolo cuidando daquela igreja. Mais tarde, Paulo descreveu essa experiência da seguinte forma. 1 Coríntios 3, verso 6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus.
Foi Deus quem realmente fez brotar, crescer e amadurecer os frutos. Foi Ele quem transformou os corações, foi Ele quem santificou aquelas pessoas. Ambos, Paulo e Apolo, eram fiéis, mas com certeza não era a explicação para a vida e para o crescimento sobrenatural de cada uma daquelas pessoas. E tal constatação, tal verdade, fez Paulo exclamar. Observe o verso 7. Ele diz assim: nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Jesus ressalta de forma intencional a falta de influência do lavrador sobre o crescimento da semente. Na verdade, Jesus destaca que o lavrador, depois de semear, ele foi para casa. Ele foi dormir. Oh, glória! Nós não temos que nos preocupar com resultados. Nós precisamos, a nossa preocupação deve ser limitada ao semear. A nossa preocupação deve estar limitada ao espalhar a semente, sempre e por onde quer que nós andarmos. E depois nós podemos descansar no Senhor, porque a salvação é obra do Espírito Santo do Senhor. João 6, verso 44. Isso é contrário à ideia de que os resultados do evangelismo, eles podem ser influenciados pela roupa do pregador, pelo seu tom, ou o tom de sua voz, ou a sua forma engraçada, sua forma divertida de apresentar o evangelho. O lavrador, ele pode ter um saco de estopa ou uma bolsa de seda, e nenhum dos recipientes terá influência sobre o crescimento da semente. O pastor que acha que o seu terno importado o tornará sua mensagem mais agradável é como um semeador que investe numa sacola de marca para que o solo seja mais receptível às suas sementes. O ponto que Jesus destaca, portanto, não é que o evangelista deva usar ternos ou calça jeans desbotadas. Isso não faz diferença. O ponto que Jesus destaca não é se devemos cantar hinos tradicionais ou músicas espirituais. Toda a parábola está declarando que, quanto ao evangelismo, vou repetir, a parábola está declarando que, quanto ao evangelismo, coisas externas não fazem a semente germinar. Tudo o que o lavrador pode fazer é semear. Tudo que o evangelista pode fazer é proclamar. Como pregador, se eu pensasse que a salvação de uma pessoa dependesse da roupa que uso ou da forma como apresento o evangelho, eu jamais poderia dormir. Isso seria pesado demais para mim, para qualquer um. Mas eu sei que o poder não vem de mim, mas vem do Espírito Santo do Senhor, através dele usar a mensagem proclamada. Não é coincidência, queridos, que o novo evangelho jamais conclame os evangelistas a carregar a responsabilidade da salvação de outra pessoa. Tendo proclamado a mensagem com fidelidade, nós somos chamados, somos conclamados a descansar na soberania de Deus. Fica claro, obviamente, que o fato de o lavrador ir dormir não é desculpa para preguiça. Tal perspectiva não entende o ponto de ensino de Jesus. O lavrador ele foi dormir, mas somente depois de ter semeado diligentemente. Ele foi dormir depois de ter trabalhado durante todo o dia. Ele foi dormir depois de fazer a parte que lhe cabia. Ele foi dormir depois de cumprir a missão que lhe foi entregue. Ele foi dormir depois de cumprir a sua parte nesse processo de salvação da humanidade. Ele foi descansar, confiando no Senhor, confiando na soberania do Senhor. Ele foi descansar porque ele tem certeza de que no Senhor o seu trabalho não é vão. Sabe, há alguns anos nós estávamos implantando uma igreja no sul do estado e enviamos para lá um pastor que se candidatou àquele ministério.
E nós frequentávamos ali, dávamos uma assistência quase semanal. Havia um grupo que se deslocava até ali o município para juntos então fazermos a evangelização. E depois de algum tempo já havia até uma brincadeira ali com o grupo. Os irmãos perguntavam entre si onde o pastor estaria dormindo. Se ele estaria dormindo embaixo da mangueira ou se ele estaria dormindo embaixo da goiabeira. É óbvio que aquele pastor não durou muito tempo no ministério. O lavrador que pensa, sou incapaz de fazer crescer a semente, então para que semear? Não será semeador por muito tempo. A descrição que Jesus faz do semeador, na verdade, oferece um modelo para o evangelismo. O evangelista deve semear o evangelho, sem o qual ninguém poderá ser salvo. Esta é a nossa missão. Romanos 10, versos 14 a 17 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Depois de semear, o evangelista em seguida, ele tem de confiar os resultados a Deus, pois somente o Espírito pode dar vida. João 3, versos de 5 a 8, nos informam. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Assim como o estilo do lavrador é irrelevante para o sucesso da colheita, Jesus também não sugere que o semeador altere a semente para facilitar o crescimento. A parábola dos solos ela apresenta 4 resultados do processo de semeadura, mas em nenhum dos pontos tais resultados são dependentes ou dependerão do semeador ou da semente. É interessante a ausência de discussão da semente, sobre essa semente na parábola. Isso também porque isso sugere que Jesus ele presume que nós, os cristãos, evangelizaremos utilizando a semente verdadeira, o Evangelho. Alterar a mensagem não é uma opção. Diluir a mensagem não era opção. Nós, os cristãos, somos advertidos a não manipular a mensagem. Gálatas 1, versos 8 e 9 diz: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-los digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. A única variante na parábola dos solos está no coração, está na terra que recebe a semente. Se um semeador fiel, frustrado, olhar com desânimo sem ver o resultado de sua semeadura, o problema não está no mensageiro fiel. O problema não está no verdadeiro evangelho. O problema está na natureza do coração que recebeu essa semente. Portanto, a única variante desta parábola é o coração humano. E Jesus descreve 3 tipos de solo, ou 3 tipos de coração, de corações que não produzem
frutos para a salvação. Corações que respondem de forma negativa ao Evangelho, enquanto apenas um quarto coração, um quarto tipo de terra, recebe a semente e produz frutos de salvação. Os 4 solos, portanto, apontam para um quadro de respostas inevitáveis ao evangelismo. E os terrenos representam as diversas condições dos corações humanos. Cada um dos 3 tipos de coração infrutífero é influenciado por um inimigo diferente. No coração endurecido, ou seja, na terra batida, o próprio Satanás rouba a semente. No coração superficial, aquele em que a terra é pequena, onde há rochas por baixo, a carne simula sentimentos religiosos. E no coração que é superlotado, naquele coração que é cheio de espinhos e abrolhos ali, as coisas do mundo sufocam o crescimento e impedem, portanto, a produção da vida. Eis os 3 inimigos, portanto, do cristão: o mundo, a carne e o diabo. Efésios 2, versos 1 e 3. Esse assunto nós discutiremos na nossa próxima mensagem. Nós queremos então agora concluir esta mensagem. E concluímos dizendo que fomos chamados para sair, semear a semente de salvação através da proclamação do Evangelho. Nós precisamos confiar esse resultado ao Senhor. A nossa obrigação, a nossa amorosa obrigação é no semear, é no proclamar, é no compartilhar o Evangelho. E precisamos fazê-lo com fidelidade, com humildade, com confiança, sabendo que o Senhor, através do seu Espírito, é quem dá vida e que faz o homem nascer de novo. Portanto, querido, levante-se e saia das 4 paredes. Essas 4 paredes que têm servido de prisão para o Evangelho. Semeie a semente. Quanto maior for a sua semeadura, maior será a colheita no reino celestial. Que o Senhor nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Amém.